Agora para falar sobre o CEMADEM e o lançamento do sistema GeoRISC de previsão de deslizamentos de terra. Diversas autoridades e representantes da Defesa Civil estiveram no Instituto para o lançamento do sistema GeoRISC, um modelo matemático desenvolvido pelo CEMADEM para melhorar a qualidade e a precisão da previsão de deslizamentos de terra, a principal causa de mortes quando se fala de desastres naturais no Brasil. A promessa é de que o novo sistema seja capaz de realizar previsão de deslizamento com até 72 horas de antecedência, um avanço significativo em relação ao que acontece com a metodologia atual, que proporciona no máximo 24 horas de antecedência para que as defesas civis possam receber os alertas, se organizar e proteger as pessoas em locais de risco. Além da antecedência, o novo sistema promete uma eficiência maior na previsão dos deslizamentos, segundo o CEMADEM, com um aumento de 13% na taxa de detecção de ocorrências e de 15% no índice de acerto das análises de risco quando comparado com os métodos tradicionais. O que muda com a GeoRISC? Muda bastante, né? Porque até hoje a previsão de situações que podem levar a deslizamentos era feita de forma totalmente subjetiva, utilizando limiares críticos de chuva. A partir da rede que nós temos, íamos observando o valor da chuva acumulada, olhando constantemente a previsão futura de chuva, né? A previsão meteorológica. Então, assim, baseado no conhecimento, na experiência dos especialistas, era que se decidia o envio de um alerta de deslizamentos. Então, isto nos coloca num novo patamar, porque o que estamos inaugurando hoje é um modelo de previsão de deslizamentos de terra. Assim como a minha área, a meteorologia, né, faz 30, 40 anos atrás, fazia previsão totalmente subjetiva, e essa previsão tinha um prazo muito curto, de no máximo 48 horas, o índice de acerto de 60% no máximo, e hoje com modelos numéricos você tem a possibilidade de ter uma previsão muito mais detalhada e estendida. Essa situação agora vamos ter também para os deslizamentos de terra. Então, o modelo ele vai permitir uma melhor detecção dessas situações e, fundamentalmente, estender o prazo da previsão até 72 horas. E ele tem se mostrado já muito bom, especialmente para essas situações de desastres de grande porte, como, por exemplo, nós tivemos agora recentemente no Rio Grande do Sul, em São Sebastião. Esses grandes eventos, todos eles conseguiram ser pegos, captados com este novo sistema. Então a gente está muito empolgado porque nos coloca num patamar, né, superior, e como todo modelo, como todo desenvolvimento, há um caminho ainda bastante longo para ser trilhado, com vistas de melhorar ainda muito mais este sistema. A melhoria no sistema de detecção de deslizamentos de terra no Brasil é considerada fundamental para garantir a segurança da população que vive em área de risco nos 1.133 municípios monitorados pelo CEMADEM atualmente. Conforme nós mostramos recentemente aqui no nosso programa, o CEMADEM registrou recorde de alertas emitidos em 2024, muito em função das mudanças climáticas. De acordo com os números divulgados pelo Instituto, foram 3.620 alertas emitidos ao longo do ano em mais de 1.600 ocorrências. Ainda, segundo o CEMADEM, 251 pessoas morreram em decorrência de desastres naturais no Brasil no ano passado. 2 ministros de Estado estiveram presentes na cerimônia de lançamento do GeoRISC, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Uma das coisas que eu reputo serem mais uma demonstração clara, Luciana, de que o Brasil voltou para aquilo que ele nunca devia deixar de ter sido. E a gente investir em ciência, investir em prevenção
que foram duas coisas que foram abandonadas nos últimos 4 anos que antecederam esse terceiro mandato do presidente Lula. Então, o GeoRisc faz parte dessas entregas prioritárias do SEMADEM e também do nosso Ministério, no âmbito de programas de gestão de risco e desastre coordenado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E estamos falando do Sistema Único do Mundo. Como lá em Pernambuco eu aprendi que tudo tem que ser único, maior e melhor, a gente está aqui diante de outra solução que tem essa natureza, de ser única no mundo. Ou seja, é inteligência brasileira. Não foi comprada de ninguém, não foi importada de nenhum local, foi desenvolvida aqui dentro dessa instituição de pesquisa, e isso não é pouco. Parabéns a vocês. O pesquisador Pedro Ivo Camarinha, especialista em geodinâmica, foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto e também pela apresentação de suas principais características durante o evento. Para explicar o funcionamento do modelo matemático criado pelo SEMADEM, que compila dados de diversos outros modelos, Camarinha fez uma analogia usando a si mesmo como paciente de uma enfermidade difícil de ser diagnosticada diante de médicos e exames diferentes. Mas para entender o que é que a gente faz, eu não vou seguir o caminho da explicação mais técnica, porque talvez não se conecte com a realidade de todos aqui que estão ouvindo, né? Mas tem esse termo, risco, né? É muito comum quando nós estamos falando de uma coisa relacionada à saúde. E outras terminologias que aqui vão estar presentes, como diagnóstico, prognóstico, né, meteorológico, margem de risco, também é muito comum quando nós falamos de saúde. Então, vou contar uma breve história que aconteceu, isso é real comigo, durante a pandemia, nos primeiros meses de pandemia. Um dia eu acordei ali, no mês de abril de 2020, uma dor no peito muito forte, aqui no meio do peito. Não sabia o que era, Covid tinha acabado de começar, e bate aquele desespero. Será que eu estou esse bendito Covid? O que acontece? Preocupações, será que eu quebrei alguma coisa, mas não estou saindo de casa? Será que é um problema no coração? O que está por vir? E nessa incerteza, obviamente, a primeira coisa é consultar um médico, né? Mas naquela época também estava difícil para o hospital, e eu felizmente tenho vários amigos médicos, né? Então logo consultei esses amigos para poder saber, olha, o que eu devo fazer, né? Eu fui seguir a recomendação de fazer exame de imagem. No laudo não saiu nada, porque nessa época eu estava focado em olhar o pulmão, né? E não tinha nada no meu pulmão, então no laudo saiu nada. Eu tinha um amigo cardiologista que eu enviei para ele o laudo e ele detectou uma osteocondrite, espessamento do músculo esquelético amarelo. E a gente foi procurar entender o que aconteceu, e aqui veio uma das minhas mensagens de hoje. Eu tive esse problema porque eu segurei um espirro no elevador na época de Covid. E segurar espirro pode causar esse tipo de problema, inclusive causar fratura na costela. Então vejam, né? Eu tinha ali com medo do que é que era, consultei 3 médicos, fizemos alguns exames, mas mesmo assim, né, demorou um pouco para a gente poder entender o que acontece. Então, o que a gente faz aqui não é muito diferente do fisiológico que tem outros cursos, né? Imagina que a gente cria algumas regras, se eu colocar uma previsão do tempo, ele pode me indicar, dado o conhecimento da chuva, onde que aquele risco, né, onde que a chance de deslizamento acontecer é maior em comparação com a outra. Então, imagine que eu utilize esse modelo de previsão de tempo dentro de uma sistemática, né? E ele me traz esse resultado. Talvez vocês nem enxerguem, mas nesse exemplo aqui ele mostraria que tem uma pequena região em Minas Gerais que tinha algum tipo de risco associado. Se eu uso esse resultado para o mesmo dia, de um outro produto, olha como sai diferente essa estimativa das chances e de onde os deslizamentos podem acontecer. Se eu uso um terceiro, não aparece nada. E se eu uso um outro produto, aparecem algumas outras regiões nos diferentes índices. Aí a pergunta é, isso ajuda ou isso atrapalha? Né? Aqueles montes de médicos indicando cada uma coisa, o que eu faço? Então é claro que a gente aqui dentro da sala de situação, com o passar do tempo, a gente sabe interpretar cada um desses produtos, as suas limitações, seus potenciais, e fazer os boletins de previsão do tempo, de risco, de uma forma bastante bem direcionada. Mas a ideia é justamente equacionar tudo isso com uma entrega única, que é o que o GeoRisc faz, né? Ele pega ali, avalia os condicionantes pretéritos de chuva antecedentes de até 7 dias. A gente acopla múltiplos modelos de previsão do tempo, baseado nos limiares críticos de precipitação, que é basicamente, quando aquela chuva atingir esse valor, aumentam muito as chances de deslizamentos. Ele aplica uma equação como se fosse uma receita de bolo, combinando todos esses modelos, e entrega o resultado único.
que aparece na forma desse mapa, que hoje está bonito, com algumas métricas estatísticas ali. E o que a gente faz ao longo do tempo é justamente comparar o quanto esse resultado do GeoRisk está acertando ou está errando. E a gente só consegue fazer isso porque aqui no Semadem a gente tem, né, esse banco de dados de registro de ocorrência chamado Sendesk. Então, olha, se eu estou sinalizando que uma região tem um risco alto, nada mais justo que eu avaliar no dia seguinte se teve uma ocorrência ou se não teve, para eu poder ir balizando, calibrando meu sistema. Então, o que a gente faz dentro do escopo do projeto é justamente comparar esses resultados ao longo do tempo, sinalizando ali que modelos são melhores que quais. Isso vai se retroalimentando, calibrando cada vez mais o sistema para que essa entrega, né, que o usuário final, seja aqui dentro da sala de situação ou qualquer outra pessoa que hoje acesse, possa ter sempre um resultado de melhor qualidade. O que é essa melhor qualidade? É detectar mais eventos que causam deslizamentos, enviando menos alertas falsos, que a gente chama, né? Quando você tem uma situação que não se concretiza. O desenvolvimento do sistema, único no mundo, custou apenas o salário dos alunos bolsistas em mestrado e doutorado no próprio Semadem. E é um investimento relativamente barato. Eu digo barato porque, se for na iniciativa privada, esse projeto ia ser umas 10 vezes mais. Inclusive, a gente subiu essas informações do projeto nas inteligências artificiais, como o ChatGPT, DeepSeek, fala, fica para mim, quanto custa um projeto desse? Façam isso depois. Esse projeto vale 10, 20 vezes mais se fosse feito na iniciativa privada. Então, é a utilização da nossa força de trabalho, do nosso conhecimento ao longo do tempo, você não vai encontrar na iniciativa privada, que faz isso acontecer tal como hoje a gente está apresentando. Ao final da apresentação, o pesquisador fez questão de reunir os participantes do projeto para receber as homenagens dos presentes. Sem esse pessoal, claro, em nome de todos os outros, da divisão de produtos integrados, de operação, de pesquisa, que vocês só tivessem que a gente terminar a apresentação por palmas, porque o projeto é isso. Obrigado, pessoal.